Bom dia, hoje é 6 de setembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, minhas queridas ouvintes, meus queridos ouvintes. Nesta quarta-feira já vou avisando que vamos direto ao ponto, porque depois de 2 dias com episódios de mais de 20 minutos, chega, né? Chega, já entregamos bastante aí, então vamos entrar nas notícias, para não perder tempo. Até porque hoje a gente tem muita coisa para conversar. Começar a nossa novela favorita, está de volta. Mais um capítulo da novela da Americanas. O ACO disse que é um bode expiatório. É uma das primeiras vezes que ele fala publicamente sobre essa história. A gente também vai falar sobre um outro CEO, dessa vez o CEO da Française L'Occitane, que voltou atrás e disse que a empresa não vai mais fechar o capital, fazendo com que as ações caíssem 28% no mercado europeu. A gente vai falar ainda sobre um risco que não está precificado em países como o Brasil e outros países emergentes também, segundo o Banco Barclays. Que risco é esse? Como você pode se proteger? Onde comem? Onde dormem? Vamos descobrir neste episódio. Por fim, vamos falar sobre como a Venezuela está indo à China em busca de investimentos para o petróleo. Estou rápida nesta quarta, pois tenho muitos recados. Já vou dar o principal deles neste momento. Estreou o primeiro episódio da websérie Casa de Negócios, está disponível no YouTube e também aqui no Spotify. Então, se no final deste episódio aqui você ainda assim sentir uma necessidade de escutar mais da minha voz, você procura Casa de Negócios no Spotify, você vai ter acesso a este episódio completo em que eu entrevistei a Ana Hickman. Ana Hickman é uma apresentadora, como você provavelmente muito bem sabe, e ela tem 4.000 produtos licenciados com o nome dela. Eu perguntei para ela como é que ela ganha dinheiro com isso. E também com as franquias que ela é sócia, ela ganha mais dinheiro sendo apresentadora de TV ou com um produto licenciado. Você descobre nessa entrevista aí que também, para quem é fã de arquitetura e urbanismo, a gente explora um pouco os principais bairros nobres de São Paulo. Bairros esses como, por exemplo, o Alto da Lapa, que foi onde a gente gravou essa primeira entrevista com a Ana Hickman, e que ainda guarda o traçado original de 1930, quando ele foi construído. E por isso que por lá não tem prédios. A gente conversou um pouco com alguns professores para dar um resuminho aí sobre o que é o Alto da Lapa. Confere, então, esses episódios. Também confira nas redes sociais da Bloomberg Linha toda essa cobertura. E me segue no Instagram, ana.sieds. Vamos às notícias. O ACO da Americanas, Miguel Gutierrez, falou pela primeira vez desde que a empresa teve revelado o seu rombo contábil da ordem de 20 bilhões de reais e entrou em processo de recuperação judicial. Ele, abre aspas, apontou o dedo, fecha aspas, para os acionistas bilionários da empresa. Gutierrez, que trabalhou na varejista por 3 décadas, das quais as últimas 2 no comando dela, foi apontado, por sua vez, por executivos atuais e antigos como o arquiteto por trás de uma fraude contábil massiva que fez com que a dívida da empresa dobrasse para mais de 40 bilhões de reais. Quem é que lembra de toda essa novela? A gente acompanhou aí desde fevereiro, fatídico fevereiro, quando tivemos que dar todas essas notícias. Ele enviou seus comentários em um documento para o Tribunal de São Paulo. Segundo Gutierrez, ele nunca participou, autorizou, ordenou, tolerou ou teve conhecimento de qualquer tentativa de manipular as contas financeiras da empresa. Abre aspas novamente para ele. Tornei-me um bode expiatório a ser sacrificado em nome da proteção de figuras notórias e poderosas do capitalismo brasileiro. Fecha aspas, segundo esse documento separado enviado a uma comissão do Congresso que está investigando o caso. Os acionistas bilionários são os homens mais ricos do Brasil, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Sicupira, que cofundaram a empresa de aquisições 3D Capital e foram os arquitetos de grandes fusões e aquisições nas últimas décadas, que resultaram, por exemplo, na Anheuser-Busch InBev, dona da Ambev, e na Kraft Heinz. O trio, que coletivamente possui fortunas de cerca de 40 bilhões de dólares, tem sido o acionista líder da Americanas desde os anos 80, mas afirma que não tinha conhecimento prévio dos problemas contábeis que vieram à tona em janeiro. É um tal de aponta dedinho para cá, aponta dedinho para lá, com muitos bilhões de dólares e chocolatinhos da Americanas no meio dessa história. Em um dos documentos, o Gutierrez diz que os principais acionistas da empresa, Lemann, Telles e Sicupira, têm, abre aspas, enorme e constante interferência em seus negócios, especialmente na área financeira, na qual são especialistas reconhecidos, fecha aspas. Ele disse que as vendas da Americanas eram monitoradas diariamente por Sicupira e por Eduardo Sadioro, presidente da Americanas e sócio da LTS Investments, que é um family office dos 3 bilionários. Family office é um pequeno escritório de investimentos que administra grandes fortunas, como por exemplo destes 3 brasileiros. Mais uma vez, aspas para o Gutierrez. Várias aspas para o Gutierrez hoje, já fazia tempo que ele não falava, né? Então vamos dar várias aspas para ele aqui.
Vale ressaltar que os membros do Comitê de Auditoria e do Comitê Financeiro, bem como os do Conselho Fiscal, foram nomeados ou sempre validados, fecha aspas, por Sicupira. Além disso, o Conselho de Administração também era responsável por autorizar mudanças nas políticas contábeis da empresa, segundo ele. A Americanas continua a negociar um plano de reestruturação com os bancos depois de ter entrado em processo de recuperação judicial em janeiro, com uma dívida total de mais de 40 bilhões de reais. Eu falei errado, foi janeiro, foi 9 de janeiro, se eu não estou enganada, foi bem no comecinho do ano, né? Tipo, deu virada, feliz ano novo, Americanas, rumo contábil. Foi fevereiro não, fevereiro eu tava no carnaval já. Em nota, a Americanas comentou as declarações do seu ex-presidente. Agora abre aspas para a Americana, uma empresa falando. Imagine a loja Americanas abrindo e fechando suas portas e falando o seguinte. A Americanas refuta veementemente as argumentações apresentadas pelo senhor Miguel Gutierrez à Comissão Parlamentar de Inquérito na véspera da apresentação do relatório final. A companhia reitera que o ex-dirigente da Americanas não contestou em nenhum momento os documentos e fatos apresentados à comissão no dia 13 de junho que demonstram a sua participação na fraude, fecha aspas. Grande novela, sou louco por ti, Americanas. E agora, falando de outro CEO que causou, com suas declarações, CEO que causou, rimou, o CEO da L'Occitane fez com que as ações da empresa tivessem a maior queda já registrada após encerrar as deliberações sobre um possível acordo para tornar a empresa privada, uma medida que se somaria a uma série de acordos de compra semelhantes em Hong Kong. Isto mesmo, Hong Kong, a L'Occitane, uma marca de cosméticos francesa, é listada na bolsa de Hong Kong. E a ideia aqui seria fechar o seu capital por lá para então estreá-lo numa bolsa europeia. Só que, segundo o CEO, Reinhold Geiger, isso não vai acontecer. As ações chegaram a cair cerca de 28% nesta segunda-feira e foram retomadas logo depois, marcando uma queda no fechamento de 17%. A empresa foi informada pelo seu acionista controlador em 3 de setembro que decidiu não prosseguir com a possível transação, segundo um comunicado enviado ao mercado. A empresa não informou os motivos dessa decisão. A Bloomberg News revelou pela primeira vez em julho que o presidente da L'Occitane, o Geiger, estava estudando a possibilidade de um acordo visando tornar a empresa privada. Um veículo de investimento controlado em última instância por ele possui mais de 70% da empresa, que tinha um valor de mercado de cerca de 5,2 bilhões de dólares antes do anúncio desta segunda-feira. Geiger tem conversado com consultores sobre a ideia de relistar a L'Occitane em uma bolsa de valores europeia no próximo ano. A empresa informou em 11 de agosto que o seu acionista controlador estava considerando um acordo para tornar a empresa privada e potencialmente ofereceria pelo menos 26 dinheiros de Hong Kong, dólares de Hong Kong por ação, embora a empresa ainda não tenha recebido uma oferta firme. É provável que o anúncio seja uma surpresa para o mercado, já que sugere que há uma discrepância entre o acionista controlador e os acionistas minoritários. Isso sempre é uma briga. Isso sempre é uma briga maravilhosa de se acompanhar, não para quem é acionista, no caso, para quem está de fora. Se você viu Succession mais uma vez, você acompanhou isso aí acontecendo. Enquanto o negócio está sendo encerrado, a administração poderia buscar maneiras de aumentar o valor para os acionistas, segundo os analistas. Um fechamento de capital da L'Occitane teria se somado a uma série de negócios semelhantes em Hong Kong, uma vez que as avaliações das empresas ainda não estão lá naqueles patamares bacanas que os acionistas gostariam que estivessem. A fabricante chinesa de salgadinhos Dali Foods recebeu uma proposta de privatização de seu acionista controlador em junho, e a empresa de cinema de tela grande IMAX, a L'Occitane, que apesar de ter sido fundada na França, tem sede em Luxemburgo e Genebra, tem financiadores que levantaram 788 milhões de dólares na oferta pública inicial da empresa em 2010. Ela foi listada em Hong Kong em um momento em que várias empresas de consumo ocidental estavam buscando aumentar a exposição ao mercado de consumo de rápido crescimento na China. Alguém está me ligando. E é um número da Noruega. Eu sou muito chique. Como é que eles conseguem fazer isso? Voltando, os investidores individuais de Hong Kong demandaram quase 160 vezes o número de ações da L'Occitane reservadas para eles, tornando um dos IPOs mais populares na época. O portfólio da L'Occitane inclui a L'Occitane en Provence, inspirada nos campos de lavanda do sul da França, gostaram do meu sotaque? E os produtos de beleza orgânico Melvita. Também é proprietária da linha Elemis, de cremes de colágeno, bem como da linha Grow Alchemist, de soros anti-envelhecimento, e da marca coreana de cuidados com a pele, Herborian. Seu skincare tá em dia? Espero que esteja, porque agora me deu vontade de fazer um skincare.
A ouvinte Larissa Nomura me mandou uma mensagem no Instagram, dizendo que ela é muito fã do podcast, que ela não perde um episódio, mas que no dia, nesta terça-feira, ela estava muito preocupada, pois ela mora em Lajeado, no Rio Grande do Sul, uma das cidades atingidas por um ciclone extratropical, que deixou, infelizmente, 6 mortos no estado. Os estragos da virada do tempo começaram a ser vistos ainda durante o dia em mais de 50 cidades gaúchas, que registraram fortes rajadas de vento, aumento do nível dos rios, pessoas desabrigadas, entre outros transtornos. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma leve impressão, assim, de fora, sem dados ou estatísticas, de que ciclones extratropicais, principalmente no sul, de onde eu sou, por isso que provavelmente eu acompanho mais essas notícias, têm se tornado cada vez mais comuns. E é por aí que eu gostaria de puxar esta notícia aqui do nosso banco amigo Barclays, um banco inglês, que fez um relatório falando o seguinte: os investidores em títulos soberanos, que são os títulos da dívida dos países, estão avaliando incorretamente um risco crescente que tem o potencial de desencadear rebaixamentos de créditos em alguns países. Este ponto em questão, segundo o Barclays, é se proteger adequadamente contra desastres naturais, que colocam em risco os recursos hídricos, aéreos e do solo, e também impactam setores chaves como a agricultura. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores agrícolas do país. A equipe do Barclays disse que alguns dos mercados soberanos mais expostos são aqueles que já possuem classificações ruins, incluindo Bangladesh e a Etiópia. Outros países com baixos ratings também estão na mira, como as Filipinas, a Indonésia e a Índia. E quando se trata de escassez de água, nenhuma nação do G20 corre mais risco do que a Arábia Saudita, segundo a equipe de análises do Barclays. Prevê-se que a perda natural, abre aspas, causará rebaixamentos da dívida soberana com juros mais elevados, aumentando o risco de crédito para os detentores dos títulos, fecha aspas. A preocupação de que investidores estejam negociando títulos soberanos sem ter em conta o capital natural molda cada vez mais as regulamentações desses títulos, com sinais de que as perdas no mundo real podem representar uma ameaça cada vez maior para os investidores. Segundo o Barclays, esses custos já começaram a se concretizar e podem ainda incluir a depreciação do capital de empresas e a incapacidade de recuperar ativos como reservas de petróleo até calotes de dívida. Os emissores também enfrentam perturbações nas cadeias de produção e de valor, bem como preços voláteis das matérias-primas, o que pode prejudicar as exportações e arrastar para baixo os bancos, investidores e seguradoras expostos a tais riscos. O Barclays, mais uma vez, é um banco inglês. E o Reino Unido, juntamente com países do continente europeu, fazem parte do grupo que está mais avançado na discussão da proteção à biodiversidade, vamos dizer assim. A Autoridade Europeia de Valores Mobiliários, a ESMA, na sigla em inglês, emitiu um aviso recente de que não vai mais tolerar alegações enganosas sobre biodiversidade por parte de fundos de investimento. Segundo o Barclays, o crescente escrutínio público e a crescente também compreensão dos riscos aumentaram as expectativas de que os produtos financeiros relacionados com a biodiversidade e a natureza aumentem rapidamente em número e tamanho nos próximos anos, o que significa um maior nível de monitoramento do mercado. Mais de metade do produto interno bruto global depende da natureza, segundo a equipe do Barclays. Reverter a perda de biodiversidade, dizem eles, é imperativo para limitar os riscos físicos e evitar repercussões graves para a economia. Segundo o Barclays, é estimado que até 2030 será necessário quase $1 bilhão em investimentos anuais para proteger a biodiversidade, em comparação com os atuais cerca de $160 milhões gastos atualmente. E na nossa última notícia de hoje, aparentemente esse podcast mais uma vez vai ter aí uns 20 minutos para mais, a Venezuela enviou alguns dos seus altos funcionários para a China em busca de investimentos em energia para impulsionar a economia antes das eleições presidenciais do próximo ano. A vice-presidente Delcy Rodrigues e o ministro do Petróleo, Pedro Teixeira, chegaram a Xangai nesta terça como parte da delegação venezuelana mais importante a visitar o gigante asiático em 5 anos. A dupla está discutindo possíveis joint ventures entre a China e a estatal PDVSA, segundo 2 pessoas com conhecimento direto do assunto, que falaram em anonimato à Bloomberg News. O governo do presidente Nicolás Maduro tenta angariar mais dinheiro a partir da enorme riqueza petrolífera do país antes da sua esperada candidatura a um 3º mandato presidencial no próximo ano. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo bruto do mundo e a commodity representa cerca de 95% das receitas externas do país. No entanto, as receitas foram afetadas nos últimos anos por uma combinação de má gestão, corrupção e também sanções dos Estados Unidos.
Pequim e Caracas estão reforçando os laços em um contexto de intensificação da rivalidade entre os Estados Unidos e a China em toda a região. A visita acontece num momento em que o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenta envolver as autoridades venezuelanas em negociações para suspender as sanções em troca de permitir eleições justas no próximo ano. Já o Ministério de Petróleo da Venezuela tem trabalhado em estreita colaboração com os responsáveis da China National Petroleum em um canal renovado, que eliminaria os intermediários e permitiria enviar petróleo diretamente para lá, segundo o ministro Techea, muito difícil esse nome, em maio. A CNPC, a China National Petroleum, produz atualmente 80 mil barris por dia, metade do que costumava bombear em 2015, segundo dados compilados pela Bloomberg. A China tornou-se um credor-chave para a Venezuela em 2007, quando forneceu pela primeira vez fundos para projetos de infraestrutura e petróleo no governo do falecido presidente Hugo Chávez. Os dados públicos indicam que Pequim emprestou mais de 60 bilhões de dólares com o petróleo como garantia por meio de bancos estatais até 2015, atingindo um nível de investimento diplomático e financeiro incomparável em qualquer outro lugar da América Latina. Acabou! Mais rápido do que a gente esperava. Temos muitos recados, muitos comentários que eu quero hoje me dedicar a ler algum deles, mas eu vou começar com um recado para você que me segue no Instagram. Você deve ter visto que algum engraçadinho entrou no meu Instagram, pegou umas informações, sabe-se lá como achou o número do meu senhor pai e mandou uma mensagem pra ele pedindo dinheiro pra ele. Sim, clonaram, pegaram minha foto profissional e mandaram uma mensagem pro meu pai pedindo dinheiro, falando pra ele que eu queria comprar um MacBook e que era pra ele mandar 7 mil e não sei quantos reais em meia hora, porque eu fake tava entrando numa reunião e que a 1h da tarde eu tinha uma palestra. Tipo, a pessoa realmente olhou o meu Instagram e pegou informações e colocou lá. E falou que o dinheiro era... Como é que é? Investidores do podcast. Alguma coisa, mencionou o podcast. Eu fiquei indignada. Então, assim, você, hacker, que está me ouvindo, tô indignada. Que absurdo. E outra coisa, se você acha que vai conseguir fazer com que o meu pai e minha mãe me mandem dinheiro pelo WhatsApp, você está enganado. Pois a gente tem uma linguagem que nem a gente entende. A minha mãe chama travesseiro de pupuia. Sabe uma pupuia? Eu também não, nem a minha mãe. Ela inventou na cabeça dela e lá em casa não se fala travesseiro, se fala pupuia. Então, assim, isso é só 1% da linguagem que eu e meus pais a gente tem. A gente fala um outro idioma. Então, assim, você mandar pai está em casa, o meu pai me ligou na hora, falando assim, você tá viva? Quem que escreve desse jeito no WhatsApp? Que isso? After Office Birthdays. Nossa, chegou um invite chique no meu calendário, sei lá o que é isso. Resumindo, golpistas, parem de tentar dar golpe em mim, eu sou uma pessoa legal. Pobre do meu pai, que teve que ficar preocupado por 2 segundos e me ligou. Ainda bem que eu atendi o telefone, que geralmente eu não atendo. Dito isso, indignação com como é que chama isso? Com as tentativas de golpe online, eu vou ler os comentários. A começar porque, assim, gente, eu estou fascinada. Eu vou criar uma playlist no Spotify. No meu privado, provavelmente. Não sei, eu ainda vou pensar sobre isso. Com a variedade de funks que tem no Brasil. Eu tô muito feliz. O Samuel disse que no Espírito Santo tem o funk capixaba. Ele recomenda o DJ Lucão. A produtora dele, Finobit, apareceu num telão da Times Square no mês passado. Vou conferir o DJ Lucão. Também, em Rondônia, como é que é o nome do funk de Rondônia? Noia Dance. O Noia Dance, o Hércules diz que em Porto Velho existe um fenômeno chamado Noia Dance. Aí eu fui escutar o Noia Dance no YouTube. Gente, é muito doido. Tem, tipo assim, vários vídeos de pessoas falando, tipo, a maior festa de Noia Dance em Guarajamirim, uma cidade, acho que é Guarajamirim, que fica em Rondônia. Aí tem o famoso funknejo, que tem no Paraná. Pô, eu perdi o comentário da pessoa que falou que tinha no Paraná, tinha o funknejo. Era uma menina. Não tô mais achando, mas pessoa paranaense que falou, funknejo. Tem também o Robert e... Quem mais que falou do Brega Funk de Recife? A Shirley, senhor LLE. Então é isso, por enquanto temos Noia Dance de Rondônia, Brega Funk do Recife,
funk nejo no Paraná, funk capixaba do Espírito Santo. Vou fazer toda uma playlist com isso, eu adorei. E também tem Ana Carla, que é de Santa Catarina também, falou do Mega Funk e me convidou pra ir no bailinho da Rebesca com ela. Vambora, Xará. Um dia te encontro lá. Bom, outros comentários, além da variedade de funks que existem no Brasil. Pessoal aí, K-popers, falando vários nomes aí de grupos de membros do TXT. Confesso que eu só sou ARMY, eu sou K-popper fajuta. Então, mas tô ainda assim muito ansiosa pela música, espero que tenha funk, espero que seja incrível. Estarei dia 12, que nem uma maluca, na frente da televisão, vendo a MTV Awards. O que você perdeu ontem é um grupo sul-coreano vai lançar uma música com a Anira. Estamos em polvorosa. Parabéns para a Ra, cujo aniversário foi hoje. O Hugo fala, gata, todo mundo fala mal, todo mundo critica, mas quem no final é a mais aclamada do mundo das finanças? A Nath Finanças. Eu que não sou. O Felipe dá a dica do documentário Nothing Lasts Forever, da Netflix, que mostra o cenário dos diamantes, sobre o qual a gente comentou ontem, né? E a Carolina escuta os podcasts na fila do RU. Não sei como que você pronuncia aí na sua universidade, refeitório universitário, né? É isso? E ela diz que eu tenho a incrível habilidade de sempre ter o timing certo da fila. É uma habilidade que a gente adquire na vida universitária. O Bruno Low diz que eu consigo escalar muito rápido, saindo do mercado financeiro, com uma parada na Anitta e uma participação do MC Pose. Isso é uma reclamação frequente das pessoas que conversam comigo na vida real. Que minhas abas estão todas abertas, rodando ao mesmo tempo e não existe ponto final entre o que eu falo. Essa notícia, diz o Danilo, essa notícia de diamantes sendo fabricados em micro-ondas só me faz lembrar do Jimmy Neutron criando uma pérola pra dar de aniversário pra mãe dele no filme. Pô, eu não lembro disso. Vou ter que reconferir o Jimmy Neutron. Achei, foi a Graciele que disse que no Paraná tem funk nejo. O Sam dá uma risada maligna e fala isso, fale sobre games. Um dia eu falarei, Sam, um dia... É que eu tô criando coragem ainda pra pronunciar os nomes, que eu não sei. O que eu pronuncio pior? Nome de jogador de futebol, times ou nome de videogame? Fica aí a dúvida. Esse final desse podcast... Eu cheguei a 25 minutos, é impressionante. É impressionante. Chega. Cara, o ruim de gravar episódio cedo é que aí eu vou ler os comentários e eu sou obrigada a voltar. Tipo, eu já tinha terminado de fazer tudo, já quase terminando, aí eu vou voltar, porque... Primeiro, que o STK diz que no Pará tem um gênero que ele faz um paralelo com o funk do Rio de Janeiro, que é o Brega Technomelody, que tem letras sobre vida de crimes, amores e também é marginalizado. Incrível, STK. E aí, o Alex diz que ele dá parabéns por eu ser original. Muito obrigada, Alex. Que este é o segredo do sucesso e que ele é deficiente visual, enxerga 20%, então ele adora os episódios longos, assim, ele não força muito a visão deles nos portais. Alex, você não pode falar essas coisas, porque agora eu vou ter que fazer um episódio de 40 mil... Agora é terça-feira, que isso? 5 de setembro de 2023. Que isso? Ah, porque eu falei Alex. Mas é isso, Alex. Fico muito feliz que você seja ouvinte do podcast. Manterei aí os minutos infinitos. Afinal de contas, eu não consigo calar minha boca, né? Não é uma questão de eu querer fazer um episódio mais curto ou não. É impossível pra minha pessoa. Então, é isso, pessoal. 25 minutos de episódio novamente. Não esqueçam de olhar o Casa de Negócios. Agora que eu fiz um episódio de 25 minutos, é o mínimo que você faz é lá dar uma olhada, dar um like. E lá no YouTube, também olha no Spotify, tá bom? Casa de Negócios. Grande beijo, grande quarta-feira, até mais.